Olá pessoal, então vamos para a correção do exercício aquele, proposto sobre PEPs, o EPS e o MED. O PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, último que entra, primeiro que sai, e o médio, que é o médio ponderado, né? Que a gente verificou que é um dos mais utilizados aí. Então vamos lá. A empresa SA revende diversos produtos para o varejo e gostaria de conhecer como fica o custo da mercadoria pelos diferentes métodos de precificação. Abaixo segue movimentações representadas pela empresa. Com isso, calcule o custo da mercadoria, ou CMV, né, ou CPV, e o saldo em estoque pelos métodos aí, PEPs, o EPS e o preço médio. Você tem que prestar atenção na ordem cronológica dos eventos. Né? Não, eu não posso colocar todas as entradas e depois colocar todas as saídas, tem datas que elas se intercalam. Por exemplo, aqui eu tenho uma entrada dia 1º, tenho uma entrada dia 2 e aqui eu vou ter uma saída dia 2. Então eu tenho que seguir essa ordem cronológica do enunciado. Tá? Vamos lá. Eu vou utilizar a mesma planilha que eu enviei para vocês para fazer esse exercício. Tá? Vamos lá então. Só vou copiar esse enunciado para pôr aqui do lado, que aí a gente não precisa ficar trocando de tela, né? Vou pegar aqui essas entradas e saídas e colocar aqui para a gente não precisar ficar trocando de tela, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho uma entrada no dia 1º do 3, quantidade de 100, um preço unitário de 12,50. Então eu vou dar a minha entrada aqui no dia 1º do 3, quantidade de 100, pelo preço 12,50. Estou fazendo pelo PEPS, tá? Vou fazer pelo PEPS primeiro, depois a gente faz o EPS, depois o médio. Isso me dá um total de 100 vezes 12,50 de 1.250. Beleza. 1º de março está morto aqui. Então agora vamos fazer o dia 2. Notem que no dia 2 eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída. A ordem que eu colocar aqui vai interferir no meu resultado, tá? Se eu colocar a primeira entrada e depois a saída, ou primeiro a saída e depois a entrada, vai mudar. Como eu não tenho especificado a hora que foi executado essa compra e essa venda, essa saída, eu vou usar a entrada como primeiro e depois a saída, tá? Mas quando for especificado, por exemplo, a hora que entrou, sempre seguindo a ordem cronológica. Então vamos botar a primeira entrada. Entrou no dia 2, 300 a 12,75. Isso me dá um total de 300 vezes 12,75 de 3.825. Vamos colocar o saldo aqui para a gente ir acompanhando, tá? 300, 300. Aqui eu não vou colocar preço, tá? O saldo é simplesmente a unidade. Tá? Então, a gente pode fazer um saldo final aqui embaixo, um total financeiro aqui embaixo. Igual, esse saldo vai ser a soma disso tudo aqui, tá? E esse total vai ser a soma disso tudo aqui. Se vocês procurarem na internet, talvez tenha planilhas melhores do que essa minha aqui, tá? Essa aqui saiu desse jeito porque a gente foi aquele dia conversando sobre isso, eu já fui montando uma planilha, mas ela cumpre aí o que a gente precisa. Vamos lá, entrou dia 1, entrou dia 2. Agora eu tenho uma saída dia 2. Antes de eu dar a entrada dia 5, eu tenho uma saída aqui dia 2. Ó. Então eu vou ter que dar uma saída aqui no dia 2 do 3. De 100. Opa. Aqui. De 100. De 100 no dia 2. Tá? E agora que vem a questão do custo da unidade. Quanto que vai custar esse 100 aqui que eu estou pegando do estoque, sendo que 100 eu comprei a 12,50
eu comprei 13 a 12,75. Então esse 100 pelo método PEPS, primeiro que entra, que é o primeiro que sai, eu vou pegar pelo primeiro que entrou em estoque, o primeiro que foi comprado que entrou em estoque, vai ser o primeiro que vai sair do estoque. Então se eu tenho uma saída de 100, e a minha primeira entrada foi exatamente de 100, eu vou tirar esse 100 daqui ao preço de compra dele, 12,50. Isso me dá um total de 1.250. E essa entrada aqui foi aqui, zerou, né? Então a gente zera ela e diminui o 100 do saldo final aqui, certo? Próximo evento. Dia 1 já foi, dia 2 entrada já foi, dia 2 saída já foi, agora eu tenho uma entrada do dia 5 do 3. Então dia 5 do 3 eu tenho uma entrada de 200 a 12. 200 a 12. Isso dá 2.400. Então dia 5 entrou, dia 7 do 3 tem uma saída de mais 100. Então no dia 7 do 3 eu vou ter uma saída, mais uma saída de 100. Ah, só deixa eu atualizar o estoque aqui. Se eu comprei mais 200 a 12 reais, eu tenho aqui 200 pelos 2.400, que é esse preço aqui. Vou botar os preços aqui para a gente não se perder. 75, aqui foi 12,50. Isso dá 0. Aí, então meu saldo agora ficou 500 e eu tenho um total do estoque de 6.225. Tá? Atualizado até aqui. Então dia 7 eu vou ter uma saída de 100, que está aqui no exercício, saída de 100. Pelo PEPS, qual que seria o próximo a sair do estoque? Seguindo a sequência do primeiro que entra, primeiro que sai. Aquele primeiro lá, a gente já matou, né? Já saiu. Agora eu passo para o próximo lote que foi comprado, que é esse aqui, né? Que eu tenho 300 a 12,75. Então vai sair, as 100 peças aqui, vai sair desse lote aqui. Então de 12,75. E aqui eu diminuo 100. Fico com saldo de 400, um total de 4.950. Certo? Dia 7, ok. Dia 8, eu não tenho nada. Dia 9, eu não tenho nada. Dia 10, eu tenho. Eu tenho uma entrada de 200 a 12,30. Então, aqui no dia 10 do 3, eu dou uma entrada de 200 a 12,30. Isso me dá 2.430. E atualizando meu estoque lá, entrou 200 a 12,30. Agora tem um total de 600 unidades por um total de financeiro de 7.410. Beleza, dia 10 já dei entrada. Dia 11 eu tenho alguma coisa? Tenho uma saída aqui dia 11. Então no dia 11 do 3, eu vou ter uma saída de 200 peças. Seguindo o mesmo raciocínio do PEPS, qual que é o próximo lote que eu pego? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Ainda sobrou 200 daquele segundo lote lá, né? Ele foi o segundo a ser comprado, o primeiro já zerou, então eu sigo pegando desse lote, porque ele ainda não acabou. Então, 200 a 12,75 vai me dar um total aí de 2.550 e esse lote agora ele acaba, ficando o saldo de 400. Beleza? Então tá. Dia 11 ok. Dia 12 eu não tenho nada, dia 13 nada, 14 nada, 15 eu tenho. 15 eu tenho uma entrada. Então 15 do 3 tem uma entrada de 100 a 12. Isso me dá um total de 1.200. Meu saldo lá como é que ficou? Eu dou mais uma entrada aqui, a 12, esse vezes esse. Meu saldo volta para 500, vem para 500.
um total de 6.060. Tá? Aqui eu estou deixando uma linha em branco só para seguir aqui a linha dos eventos de compra, tá? Mas essa linha em branco aqui não precisa. Aí vocês fazem como ficar melhor, mas eu prefiro utilizar aqui que daí a gente tem um controle melhor, que essa linha se refere a essa compra aqui, essa linha se refere a essa compra aqui. Mas não é regra, tá? Então dia 15 eu matei aqui a última compra, no dia 15 não tem mais nada, dia 16 eu tenho uma saída de 200, então dia 16 de março tem uma saída de 200. Por qual preço? Seguindo a ordem do PEPS. O próximo lote é esse aqui, a 12, né? Então 200, 12 reais, esse vezes esse. E esse lote é o zero, ele porque eu peguei todo ele. Então me sobrou, final, um saldo de 300 unidades, um total financeiro de 3.660 unidades. Colocando todas as entradas e todas as saídas pelo método PEPS. Aqui eu posso somar também qual foi o financeiro utilizado aqui de custo de matéria-prima. 7.475 de custo. Beleza? E esses 3.660 ainda continua um investimento lá no meu ativo, né? No meu ativo circulante. Beleza? Então o PEPS está resolvido e é isso aí.